A paz do Messias chamado Cristo Jesus, para todos vocês, meus queridos mais irmãos. Olha ela aqui, de novo. E agora, vamos começar a leitura. A autoria. A obra literária de Gênesis pode ser bem descrita como o livro dos inícios ou dos começos, porquanto narra com clareza, precisão a sabedoria, o próprio de toda a criação de Deus. A primeira expressão que aparece nos manuscritos na língua original da obra é a expressão hebraica Bereshit. E Bereshit quer dizer o começo. Ele diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. É a palavra Bereshit, que traduzida foi o que nós lemos em todas as Bíblias. No princípio criou Deus o céu e a terra, que significa no princípio. Em língua portuguesa, está escrito no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Sendo também o título hebraico do livro na Bíblia hebraica. Os títulos dos livros costumam ser a primeira palavra ou as duas primeiras expressões que aparecem no texto sagrado. Contudo, um título em português foi baseado no termo grego genesiões, como grafado na mais antiga e importante tradução grega das Escrituras. Está no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 4, e o capítulo 5 e o versículo 1 de Gênesis. A Septuaginta, muitas vezes apenas referida como dada a sua fama, a maior Perdão, igreja, porque eu errei. E todos vocês que estão ouvindo, me perdoem. Diz assim: como dada a sua fama e valor milenar. Portanto, quer na forma hebraica, quer na grega. O título de Gênesis significa perfeitamente o conteúdo
da obra, pois trata sobretudo das origens. O termo ainda pode ser compreendido em várias passagens bíblicas, como genealogia, como genealogia ou história dos nascimentos. Genealogia é a história dos nascimentos das pessoas que eram escritas os seus nomes nos livros para diferenciar quem era parentes e de qual tribo, de quem eles eram descendentes, quem era pai e quem era filho, e de quem eram os filhos. Agora vamos lá. Ao longo de séculos e séculos de histórias, até nossos dias, judeus e cristãos ortodoxos quer dizer, pessoas convertidas, não há diferença de judeus e cristãos, são apenas uma pessoa só. Ortodoxa quer dizer pessoas que já são convertidas. Lembrem que o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, ele disse em João capítulo 8, versículo 31 e 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E se a verdade vos libertar, vocês serão livres, vocês serão convertidos. Aí ele também falou para Tomé: Tomé, seja crente e não descrente. Aqui ele diz: concordam que um homem filho de Hebreus, da tribo de Levi, do clã de Coate e da casa ou a família de Arão. Está escrito no livro de Êxodo, capítulo 2, versículo 1 até o versículo 10. E também no mesmo livro de Êxodo, capítulo 6, do versículo 16. E também no livro de Números, capítulo 3, versículo 27. E também em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 22. Nascido no Egito, chamado Moshia. Quem é Moshia? É Moisés. Foi o autor, narrado e compilador dos 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada. Ainda que tenha contado com a ajuda de escribas, pessoas que sempre escreviam o que Moisés falava e mandava eles escreverem nos livros. E amanuenses, conforme a tradição que também formam a Torá, isto é, a lei, o mais respeitado e sagrado livro dos judeus. Também conhecido pelo nome grego Pentateuco. Esses 5 livros são os Pentateucos que Moisés escreveu com a ajuda de pessoas capacitadas. Aí aqui fala que numa alusão aos
5 livros que formam, os 5 livros que formam tudo em relação à mensagem principal de Deus para seu povo. Mandamento esse que foi vivido e enfatizado pelo próprio Messias. É o Filho de Deus. A lei foi enfatizada pelo Messias, o Filho de Deus. Ele o próprio. Ele não mudou nada. Não tirou também nada. Pessoas influenciadas, terceiras influenciadas, é quem querem influenciar a mente de muitos, fazer com que muitos se percam. Ele não mudou nada. E o Antigo Testamento, ele está dentro do Novo Testamento. Então Jesus, ele foi lá, buscou o Antigo Testamento e pegou ele e jogou ele dentro do Novo. Nós não estamos vivendo o Novo Testamento, estamos vivendo ainda o Antigo Testamento, porque ele está dentro, os dois unidos, o Antigo Testamento dentro do Novo, está unido, são irmãos, então são uma coisa só. Então, mais uma vez vou repetir para que vocês entendam, compreendam. O que está escrito nessa Bíblia não está escrito na sua, mas eu não estou falando nem afirmando que a sua Bíblia ela é inválida. Não, de jeito nenhum. Que fique bem claro o que estamos lendo juntos. Mais uma vez. Principalmente de Deus para seu povo. Mandamento esse que foi vivido e enfatizado pelo próprio Messias. Jesus Cristo, ele não mudou nada. Aí aqui ele está dizendo, o Filho de Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua inteligência. Este é o primeiro e maior dos mandamentos. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mandamento que muitos não obedecem, mandamento que muitos desobedecem, mandamento esse que muitos não querem aceitar, não querem amar o próximo. Não querem é matar o próximo, querem é passar por cima do próximo, querem é prejudicar o próximo. Não estão vivendo nem o Antigo Testamento e nem o Novo. Portanto, são mentirosos. E aqui ele diz, a estes 2 mandamentos estão sujeitos toda a lei e os profetas. Ele não tirou nada. Está escrito em Mateus capítulo 22, versículo 37 até o versículo 40. E também no livro de Deuteronômio, capítulo 6, do versículo 5. A própria Bíblia defende a autoria mosaica do
livro de Gênesis, considerando que em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 1, aí aqui ele refere se a circuncisão como um costume ensinado por Moisés, uma indicação a Gênesis 17. Lembrem-se que o primeiro homem não foi circuncidado. O primeiro homem não foi circuncidado, de jeito nenhum. O que o Senhor veio fazer foi circuncidar o coração humano. O coração humano, que é mau, perverso, o coração humano que guarda planos do maligno. Esse coração, qual Deus ele quer habitar, é que tem que ser mudado, porque ele tem dito, não sabe, em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 16 ao 17. Não sabeis-vos que vocês são templo e morada do Espírito Santo de Deus? Se alguém destruir esse templo, Deus destruirá essa pessoa. Então parem de brigar, parem com isso, porque vocês não são cachorros, não, para andar brigando e discutindo e arrumando problemas, fazendo confusões, não, dentro do Evangelho de Cristo Jesus. E agora, ouçam, ainda que isso possa também indicar certa medida de atualização, escriba ou por parte de algum dos copistas da obra ao longo das eras. Está escrito em Gênesis capítulo 14, versículo 14, e no mesmo Gênesis capítulo 36 e o versículo 31. E no mesmo livro de Gênesis ainda, capítulo 47 e o versículo 11. Aí aqui ele diz, propósitos. O livro de Gênesis trata das principais origens do universo, dos mais importantes começos em relação à história, à humanidade, mas, sobretudo, ao povo de Deus na terra. A obra pode ser dividida em duas grandes seções. A primeira que diz, repito, a história da humanidade primitiva, capas 1 a 11. Aí aqui fala, a segunda parte apresenta a história do povo específico e escolhido por Deus, a fim de se tornar sua nação, e gente de particular comunhão e zelo, pessoas que vivem sempre em comunhão e zelam pela obra de Deus, que tem amor pela obra de Deus. Não são cachorros, não. São pessoas que se dedicam, que têm amor, que zelam pelas coisas de Deus. Não são como cachorros que brigam, não, que discutem, não. São pessoas simplesmente educadas e capacitadas e aptas para a obra de Deus. Aí é que diz, capas 12 a 50. Aí é que fala, Moisés apresenta todo o conteúdo de sua obra de
modo simples e prático, não tem a preocupação de provar coisa alguma, pois apenas escreve o que Deus lhe mandou dizer. E essa a maior e mais evidente demonstração da verdade que envolve os relatos bíblicos. A Bíblia não é um manual técnico, filosófico, terapêutico ou moral. É a palavra de Deus e isso basta. Creiam ou não creiam, obedeçam ou não obedeçam, é a palavra de Deus. Você escolhe o que você quer para a sua vida, obedecer ou desobedecer. Aí é que diz, 10 histórias são contadas que podem ser bem identificadas no esboço geral da obra, sendo que algumas dessas histórias são suscitas ou condenadas, contudo, são decisivas para uma compreensão clara e acerta do conteúdo geral. Com certeza, o autor usou fontes informativas, orais e escritas, pois seus relatos remontam aos tempos mais primitivos da origem da raça humana. Logo, a partir de Gênesis e por toda a Torá, o Talmud e toda a Bíblia, a imensa graça e misericórdia de Deus. Aleluia, glória a Deus. Para não ficar muito comprido o vídeo, vou parar para começar a outro vídeo, a continuação da leitura. Fiquem espertos. Não se deixem levar por pessoas de palavras torpes